Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Vamos agora aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal analisa se multa de 150% aplicada pela Receita é confiscatória. O relator da matéria, ministro Dias Toffoli. Não há nos autos renúncia formal da União aos 50% da multa, que está placitada na diferença de 100 que estaríamos a estabelecer aqui para 150 que foi placitada pelo TRF. Superior Tribunal de Justiça faz uma série de alterações em regimento interno para ampliar e dar mais transparência às sessões virtuais. Ministros definem tese após STF entender ser possível um novo júri popular em absolvições por clemência ou compaixão. A decisão com o ministro Edson Fachin. É cabível o recurso de apelação nas hipóteses em que a decisão do Tribunal de Júri amparada em quesito genérico for considerado pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça torna público o levantamento que mostra o número de processos que precisam ser julgados em tribunal do júri em todo o país, ou seja, dos crimes dolosos contra a vida. Agora são 6h16, estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar se multa fiscal de 150% aplicada pela Receita Federal por sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. Antes do pedido de destaque feito pelo ministro Flávio Dino, o relator, ministro Dias Toffoli, havia proferido voto no plenário virtual. Toffoli havia se manifestado pelo provimento para reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% do débito tributário e entendeu que devem ser restabelecidos os ônus fixados na sentença. Vamos ouvir o que disse o relator. Não há nos autos renúncia formal da União aos 50% da multa, que está placitada na diferença de 100 que estaríamos a estabelecer aqui para 150 que foi placitada pelo TRF. Eu não tenho como julgar prejudicado se não há um ato formal da União. Segundo, informações que obtive junto à própria Receita Federal. A Receita Federal, nas ações de conhecimento, abriram mão de 150 para 100, mas não nesse caso até agora e não nas execuções fiscais. Nas execuções fiscais continuam cobrando 150%. O processo discute o caso de um posto de combustível localizado em Santa Catarina, multado pela Receita no percentual de 150%, sob o entendimento que ele compunha grupo econômico com outras empresas e postos. Segundo o entendimento do fisco, quando a separação de estruturas não passa de formalidade para não pagar tributos, há configuração de sonegação fiscal aplicando-se a multa. O posto alega que o acordão violou a lei que veda a utilização de tributo com efeito de fisco. A Procuradoria da Fazenda Nacional afirmou que a nova legislação do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe a aplicação da multa qualificada por sonegação, conluio ou fraude ao patamar de 100%. Assim, a penalidade de 150% ficaria reservada apenas a casos de reincidência. De tal modo, todos os julgamentos pendentes sobre a multa de 150% seriam ajustados automaticamente para 100%, sendo que a penalidade mais elevada só se aplicaria a reincidências ocorridas após a entrada em vigor da lei de 2023. Agora são 6h19 e hoje os ministros do STF definiram também a tese que se aplica a todos os tribunais do país sobre a possibilidade da realização de novo júri popular em casos de absolvição por clemência ou então por compaixão. Quem detalha é o repórter Eduardo Kovaleski. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolve um réu sem fundamentação específica, em sentido contrário à prova dos autos, por motivos como clemência, piedade ou compaixão. A decisão foi tomada nesta quarta-feira. O Código de Processo Penal prevê que os jurados devem responder a 3 perguntas: se houve o crime, quem foi o autor e se o acusado deve ser absolvido. A absolvição por clemência se dá quando o júri responde que o acusado deve ser absolvido sem apresentar motivação e em sentido contrário às provas do processo. O ministro Edson Fachin definiu a tese.
É cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do tribunal de júri amparada em quesito genérico for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O tribunal de apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado e essa for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. A Constituição Federal prevê a soberania do júri popular, que visa garantir a independência das decisões populares. No entendimento do ministro Edson Fachin, a revisão da decisão popular por outro tribunal nessas situações, com determinação de novo julgamento, não viola a soberania do júri. O caso concreto, trazido pelo recurso extraordinário, tratava de um júri que absolveu um homem, mesmo reconhecendo que ele havia cometido tentativa de homicídio, porque a vítima teria sido responsável pelo homicídio de seu enteado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base na soberania do júri, negou o recurso de apelação do Ministério Público Estadual. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. 6h22. No próximo bloco, o CNJ lança um mapa nacional do júri e solicita levantamento aos tribunais. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça amplia e dá mais transparência às sessões virtuais. É daqui a pouco no Radar da Justiça. Radar da Justiça. Agora são 6h23. O STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários em ação de busca e apreensão extinta após o pagamento de dívida. As informações com o repórter Diego Brião. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora, quando esta pede a extinção da ação de busca e apreensão de veículo devido ao pagamento dos valores em aberto, ainda que o réu tenha apresentado contestação antes do cumprimento da liminar. Em julgamento de recurso especial, o colegiado negou o pedido da devedora fiduciante para que fossem fixados honorários em favor do respectivo advogado após ela pagar as parcelas atrasadas que levaram a instituição credora a ajuizar a ação de busca e apreensão do veículo financiado. Segundo destacou o relator, ministro Marco Aurélio Belize, o pedido extintivo feito pela demandante teve por lastro a perda superveniente de objeto da ação e, implicitamente, o próprio reconhecimento da procedência do pedido ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. Na origem do caso, o juízo de primeiro grau concedeu a liminar para apreensão do veículo. A devedora chegou a apresentar contestação antes que a medida fosse cumprida, mas o banco informou que a dívida tinha sido regularizada logo em seguida e requereu a extinção do processo. O novo pedido também foi aceito e a situação foi tratada como desistência, sem fixação de honorários de sucumbência. Este entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJSC. Ambas as instâncias decidiram que o arbitramento de honorários seria indevido, pois o pedido de extinção da ação ocorreu antes do cumprimento da liminar. Além disso, concluíram que o comparecimento espontâneo da ré no processo não supriria a falta de citação. Em recurso especial, a defesa da consumidora alegou que a falta de condenação ao pagamento de honorários por desistência da ação violaria o artigo 90 do Código de Processo Civil, o CPC. Da agência Rádio Web, Diego Brião. E com o objetivo de dar mais velocidade e transparência aos julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça fez uma série de alterações no regimento interno para ampliar as sessões virtuais. Após a aprovação pelo Pleno, quase todos os processos submetidos ao tribunal podem ser julgados em sessões virtuais, inclusive habeas corpus e casos que podem formar precedentes qualificados, como os recursos repetitivos e incidentes de assunção de competência. Apesar dessa ampliação, permanecem submetidos
submetidas a sessões presenciais às seguintes classes processuais: ações penais, inquéritos, queixas-crime e embargo de divergência em recurso especial e agravo em recurso especial. As alterações regimentais também estabelecem que, no caso dos julgamentos virtuais, a sessão tem duração de 7 dias corridos. Agora são 6 horas e 26 minutos. O Conselho Nacional de Justiça lança o Mapa Nacional do Júri e solicita levantamento aos tribunais. As informações com o repórter Breno Zonta. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tornou público um levantamento que mostra o número de processos que precisam ser julgados em tribunal do júri em todo o Brasil, ou seja, os crimes dolosos contra a vida. O Mapa Nacional do Júri é uma ferramenta que permite consultar o acervo processual nos tribunais de justiça para aumentar a transparência, a eficiência e a celeridade na tramitação dos processos que estão em julgamento no Tribunal do Júri. Pelo mapa, é possível saber a situação e a etapa processual de cada caso, o que permite pensar em medidas mais eficientes para cada situação, de acordo com a realidade do tribunal. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, enviou um ofício a todos os tribunais de justiça do país, informando sobre os dados levantados. Os tribunais terão prazo de 60 dias a partir de novembro para informar as providências adotadas. Juízes auxiliares da presidência do CNJ vão auxiliar e acompanhar o cumprimento do levantamento. Para acessar os dados, é necessário selecionar o tribunal do respectivo estado para filtrar e consultar as informações respectivas. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta. 6 horas e 27 minutos a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. São 6 horas e 28 minutos. Agora vamos saber o que é notícia pelas cortes do Brasil. Tribunais da Bahia firmam cooperação para disponibilizar serviços gratuitos para os cidadãos. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia celebraram um termo de cooperação técnica pelo qual o TRE adere ao Conecta Justiça, desenvolvido pelo TJBA por meio do Núcleo de Cooperação Judiciária. O Conecta Justiça visa estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para o compartilhamento da rede Wi-Fi com o cidadão, que poderá acessar dessa forma os serviços do Judiciário sem barreiras tecnológicas, de forma eficiente e inclusiva. Comitê de Políticas Penais será implantado no Mato Grosso. Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Segurança Pública do Estado assinaram a portaria para a implantação do Comitê Estadual de Políticas Penais em Mato Grosso. Este comitê é constituído para fortalecer e favorecer as políticas e os serviços penais. A implantação também visa elaborar e implementar o Plano Estadual Distrital Pena Justa. A ação conta com apoio técnico do Programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Justiça catarinense se prepara para mutirão processual penal. Destaque com Mércia Lívia. O Tribunal de Santa Catarina inicia a preparação para o mutirão processual penal de 2024. O procedimento será realizado em todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais do país entre os dias 1º e 30 de novembro. Criado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça, o mutirão concluiu a análise de mais de 400 mil processos em todo o país, o que levou a 80 mil benefícios concedidos, entre eles progressões de pena, liberdade provisória e direito a trabalho externo. Trabalhador não comprova incapacidade tem pedido de aposentadoria negado. Cid Marcos traz o destaque. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão de primeira instância que negou o pedido de aposentadoria por invalidez feito por um vigilante que sofreu um acidente no antebraço, resultando em sequelas que, segundo ele, o incapacitam para o trabalho. O laudo pericial indicou a fratura na extremidade superior do rádio, mas concluiu que não houve incapacidade para o trabalho. Da decisão cabe recurso. São 6 horas e 31 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no YouTube da TV TJ Minas. Até amanhã.